Enfim, olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, nosso, o cão que lê. E hoje o cão vai, a gente teve uma ideia, o cão teve uma ideia, e eu vou mostrar para vocês 3 livros, um que vai ser a resenha aqui amanhã, mais tardar no domingo, porque eu terminei de fazer a leitura. Na verdade, não vou mentir para vocês, não. Eu terminei, mas eu não li o pós-fácil. Então, para mim, não está terminado, porque eu tenho certeza que esse pós-fácil é riquíssimo. Por algumas partes aqui, que será um vídeo bem curto. Até porque eu já estou falando desta temática há algum tempo. Porque eu estou inserida neste meio de União Soviética, de comunismo, de socialismo, do que não deu certo. Enfim, de novo, não saia daí, se você é comunista, para você conhecer 3 livros de 3 russos, de 3 sobreviventes deste regime. Então, minimamente, em você sendo ou não comunista, a gente deve o maior respeito a essas 3 obras gigantes que eu vou apresentar para vocês aqui. Como eu disse, já tem resenha completa no canal. Outro eu farei, é que o outro muita gente já fez e eu quero ver o que dá para eu agregar de diferente para não ser mais do mesmo, não gosto dessas coisas. E um que eu nunca vi resenha aqui, ainda se Eunice hoje comentou comigo no Shorts. O vídeo, então, Shorts, os vídeos curtinhos são tipo trailers do que o Arthur e eu resenharemos na sequência, ou o que já foi feito, enfim, ou algum livro que a gente está lendo. E aí eu subi. Foi um presente de mim para mim mesmo, por uma conquista que eu consegui, e por isso, sim, ele mencionou, o livro é muito caro, está na minha lista há muito tempo. Na minha também estava, e, enfim, foi um presente. Bom, 3 russos que vivenciaram, ninguém contou, ninguém estudou em livro de história, ninguém falou, ouvi dizer que, ou só leu a teoria marxista, de Engels ou de qualquer outro socialista comunista. Pois bem, nesta linha, e eu estou tomando muito cuidado com o que eu vou falar, porque meus vídeos estão sendo muito pouco recomendados, eu acredito que você não verá, pelo menos não mais, assim, nos canais de literatura, é uma coisa que eu gosto de livros de não ficção, mas eu gosto de temáticas que importam e que nos fazem pensar, porque abrir um canal literário para falar só de leitura de romance eu acho muito legal, gosto e acompanhei vários. Mas nos dias de hoje as coisas estão tão complicadas, eu não vou mencionar o nome de ninguém, mas depois que eu vi um super youtuber no estilo entreter crianças imitando foca, banheira de Nutella e sei lá se foi ele também, enfim, que me surpreendeu quando eu vi vários outros booktubers que falam de livro que estão de certo modo, cuidado com o verbo que eu irei utilizar, mas que estão de certo modo mais amistosos a quem há um tempo atrás foi crítico e que agora quem imitava focas abriu clubinho de leitura. Você vai falar se é contra? Eu não sou contra que nunca ninguém leia, não deixe de ler, seja porque A, B, ou C, ou D, ou Y esteja indicando. Quanto mais pessoas indicarem livros, de verdade eu mais ficarei feliz, independente de quem esteja. Mas quem está indicando, a gente tem sim de ter um crivo. Você não tem um crivo dependendo de que jornal você está assistindo? Vai nesta mesma linha. Quando vejo um conglomerado de gente falando de livro famoso no sentido muitos mil inscritos, e de repente ficou amiguinho, é aquele clássico que nossas vós já diriam, né? Este é irmão deste, então aí tem, é claro que aí tem. Então, livros no sentido da contramão do que está sendo, talvez, indicado, você verá aqui neste canal. Então, se você gosta deste tipo que foge ao mainstream, que foge a só best-sellers, seja muito bem-vindo. Se você gosta desse tipo também de leitura, mas gosta do que eu vou indicar, é claro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, todos são bem-vindos. Leitura é sempre um exercício de reflexão. Não adianta a gente ler ao final de um ano
30, 40, 50, 60, 70 livros, enfim, eu nem vivo disso, então essa margem depende muito, é variável. Não adianta se a gente não acoplar enquanto conhecimento depois de uma certa reflexão feita, seja para literatura de entretenimento, seja para literatura de não ficção, ou seja para uma distopia que vocês já sabem, quem está aqui há um tempinho, que eu amo, mas que, peraí, o que é esta distopia, este gênero, né, literário, em linhas bem rasas, porque não é minha área, não sou de letras, eu sou psicóloga, tá querendo nos dizer o que disso a gente pode extrair, porque senão só ler por ler, tá? Eu perderia meu tempo lendo, não veria graça se eu não fizesse este exercício, que é o que de fato me dá prazer. Pois bem, então eu vou começar pelo último, incrível, que ninguém falou, Dias Malditos. Que dias malditos, que diário sensacional. É assim, tem tudo o que eu gosto. Eu vou fazer, então, este aqui vai ser a próxima resenha, certeza. Amanhã ou domingo eu vou subir esse vídeo. Li, você não consegue parar de ler, a edição é lindíssima, a editora Carambaia trouxe pra gente, Carambaia, eu não quero falar nada de errado, mas tem gente que fala, por que você fala isso? Porque tem gente que gosta de saber qual é a editora, qual é a edição, enfim, se está esgotado ou se não, por isso, porque às vezes nem todo mundo é do meio literário que assiste. Bom, pois bem, é da Carambaia sim, ela chegou aqui pra gente em 2022 e essa é a minha primeira edição. 2022, agora não tô achando, se não for 23, perdão, gente. Chegou aqui em 23. Quando que foi escrito? Em 1936, né? É assim, 20 anos depois, a gente consegue ter acesso. Ivan Bunin. Você vai falar, nossa, Samantha, eu que gosto de literatura russa, já ouvi falar. Já, e eu tô até com um que eu estava até vendo, foi quando que eu li esse livro mesmo, e era uma época que fazia marcações. Em novembro de 20, eu li O Amor de Mitya. Lembro muito, mais ou menos, mas será um que eu falei na sequência, porque aqui é um livro de romance. Então, é o mesmo autor, e eu não achei, mas eu tô para fazer uma super arrumação aqui nas estantes. Venderei alguns livros a preço de desapego, então fique por aqui também se você não tem interesse no que eu vou falar agora. Eu vou fazer um mega vídeo de livros que eu irei me desapegar de todo tipo, para ter mais espaço para outros livros e para ter din-din para comprar outros que eu neste momento estou querendo mais. Então isso. Então sim, Amor de Mitya, e um livro só de contos dele é o mesmo Ivan Bunin. Dias Malditos, a gente tem aqui em mãos um livro curto, capa dura, a diagramação é excelente e a gente tem só 180 e poucas páginas. E aqui onde está essa corzinha cinza, acho que não vai dar para ver que a luzinha vai estourar, é a parte que eu ainda não li, que é esse finzinho aqui, que é o pós-fácil. Você vai falar do que se trata? De um diário escrito em 2 anos, 1918 e 1919, e é literalmente um diário pessoal registrando tudo o que está acontecendo. Deixa eu aqui pegar só uma página, já que vou mostrar isso com mais afinco para vocês no vídeo da sequência. A gente tem aqui, algumas passagens são maiores, outras não, mas deixa eu pegar aqui logo no começo. E tá cheio de nota de rodapé. Geralmente eu não sou muito fã, mas quando agrega a leitura e que me faz explicar, vale a pena dar uma parada e voltar. Então aqui ele começa, 1º de janeiro de 1918, calendário antigo, porque há 13 dias de diferença do que a gente utiliza o gregoriano, e então tudo isso aqui é explicado. E aí passa, ó, 7 de fevereiro, e aí ele vai anotando. Aqui, tá vendo? Tem anotações mais curtas, e o dia vai mudando. É um diário? Eu fico às vezes pensando, só que num pensamento voando, a questão do diário da Anne Frank. Diário super famoso, de uma adolescente, sim, que passou pelos horrores do nazismo. Todo mundo conhece. Mas na hora que você fala Dias Malditos, quem conhece? Quem sabe quem é Bunin? E a gente está falando aqui, atente, 2018, 1918, então, ó, 105 anos, né, 2024, enfim, 106,
100 anos, um século que foi escrito. E quem está falando? Chegou para a gente o ano passado, 2023, e tem tanta coisa, tem tantas notas, tem tantos livros outros que poderiam ser traduzidos, que também fica aqui no questionamento por que não são. Sem mencionar o vídeo que eu vou fazer de uns livros velho mesmo que eu tenho aqui, mereceriam uma reedição nova, porque precisa voltar à tona. Se a gente esquece o que foi escrito há 100 anos, com uma memória a nível Brasil agora já curta que o brasileiro tem, o que esperar de melhora num mundo em que neste momento de novo estamos cindidos, tanto nas nossas eleições municipais, quanto no nosso país, quanto no mundo de certo modo, por assim dizer. Então aqui ele deixou nesses dias malditos o relato de quem começou a acompanhar desde o começo, desde a Revolução Russa. Que é a Revolução Russa? A Revolução Civil para eles e que para a gente conhece como Revolução Russa. De quem está dentro, vivendo a história. E ele escreve tão gostoso, tão diferente do que eu me lembro daqui, por isso que aqui de fato eu vou reler, porque acho que nem era o meu momento de ter lido este livro naquela época, então acho que eu não entendi. Que ele escreve tão gostoso, tão reto, tão direto, e que ele vai pontuando, e ele menciona vários outros autores aqui, tá? Gorky, Dostoiévski, enfim, tanta gente, e que também foi outro, porque eu vou falar desses outros dois, eu vou mostrar aqui para vocês, que escapou por pouco, porque por muito pouco era para ter morrido também, e nós nunca saberíamos o relato dele. Então, se a gente tem em mãos um diário de quem sobreviveu aos horrores do comunismo, aqui tem vezes que ele até sai de modo irônico, de tão pesado o fardo das coisas que estavam acontecendo. Falarei na resenha exclusiva deste livro. Não dá para nós, enquanto nascidos praticamente um século depois, ou minimamente vivendo um século depois, fecharmos os olhos para algo de alguém que não inventou, estava lá. Não é uma distopia de alguém também que estava anos antes e fez como eu já mostrei aqui. Não, e não menosprezando, porque eu gostei também de outros livros, mas a gente está falando de alguém que viveu, que viu, que perdeu amigos, que quase perdeu a vida, que viu as coisas todas, não gosto da expressão chula como indo ladeira abaixo, mas é o que eu tenho para falar agora nesse momento, das coisas acontecendo. E aí ele deixa então esse registro pra gente. Vou explicar melhor, mas que fique. Dias Malditos, que livraço. Não sei como farei meu top 10 desse ano. Não sei. Enfim, então fica aqui este livro. Não, ficção é claro, porque é um diário. Escrito de forma muito gostosa. Você não tem vontade de parar de ler, você nem consegue, tá? Eu também fui pegar, vou ler algumas páginas, o olho ficou desse tamanho, acabou que eu virei à noite. Atente para isso. Então a gente está falando de 1918, 1919, este diário. Aqui, nos campos de concentração soviético, do Tchernavin, que mora no meu coração, que é Relatos de um Prisioneiro, tem uma resenha só dele aqui, pode procurar aqui na playlist aqui do canal, você vai ver essa resenha. Livraço também, não é como se fosse um diário, é como se fosse um relato do que aconteceu. Bom, aqui era um relato do que estava acontecendo e ele estava... Lá depois eu vou contar como ele escreveu. Aqui, depois que ele fugiu, ele coloca pra gente a questão de tudo que se passou. Então a gente está falando de um especialista em peixes, ictiólogo, se não me engano agora no ramo da biologia, que é um pouco à frente do outro. A gente está falando de alguns anos à frente, 5, 10 anos no máximo à frente. Então a gente já está vendo o que ele estava falando se desenrolando aqui. Não precisava ter sido preso, não precisava ter passado por tudo o que passou. Vou bater nesta tecla veementemente. Impossível nós não respeitarmos a memória dessas pessoas que já não estão mais entre nós, mas que deixaram um legado, que sobreviveram e puderam contar para o mundo. E quase todos esses escritos que eu vou mostrar agora, além de terem sido proibidos, além de ter sido uma saga, terem saído da União Soviética, e hoje está aqui no Ocidente, ao alcance de todos, traduzido para o nosso idioma, no caso a língua portuguesa, mas obrigado a todos que me veem do Canadá, dos Estados Unidos.
do Japão, mas eu sei que tem brasileiro lá no Japão. Os portugueses de Portugal também falam o mesmo idioma com um pouquinho diferente, mas eu estou tendo visualização nesses países também. Então, obrigado, seja você brasileiro ou não, né? Ouvindo legendado. Fica aqui também esta indicação, e fica aqui a indicação e a minha indignação no sentido de não fechemos os olhos para quem vivenciou, para quem foi preso injustamente, para quem viu amigos morrendo, para quem teve que ficar anos trabalhando em campos de concentração sem ter feito nada em nome dela, quem a revolução, o regime comunista, porque tudo vai ficar ótimo, tudo vai ficar às mil maravilhas. Não. Se você aí gosta do Manifesto Comunista, eu tenho aqui também, farei resenha. Se você gosta dessa teoria, eu vou respeitá-lo sempre, porque eu prefiro discordar de você do que não deixar você expressar a sua ideia. No entanto, se você se autonomeia um intelectual, não deixe de ler autores, seja na ficção ou na não ficção, que tenham de fato vivenciado o que todos eles aqui, de certo modo, dizem que futuramente seria talvez... qual é o termo que ele usou? Fugiu da minha cabeça aqui. Idolatrado, glamourizado, Solzhenitsyn me fala muito isso. Então, assim, não dá pra gente florear uma coisa que de colorido não tem nada. Nada. As capas, nem isso, até disso tiraram a cor, tiraram a vida. Então, aqui no do Buni, só para dar um gostinho para você, quando você for ver a resenha aí por esses dias, ele ainda fala quando o Lenin, quando o Trotsky chega da Ucrânia, enfim, e o Lenin também, eles chegam como czares, quer dizer, quiseram tanto derrubar os Romanov. Não estou falando que eu era a favor dos Romanov, não é isso, mas tem toda uma explicação para depois fazer igual, se não pior. Então aqui tem muito desse questionamento também, fique aí para você ver. E aqui tem muito do dia a dia, de me colocar numa prisão, depois modificaram de prisão, depois eu fui parar no meio da Sibéria, de forma real, a família, tudo, enfim, veja esta resenha. E, por último, mais longe de ser o menos importante, a gente tem talvez o mais famoso, que é o arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn. Aqui eu já fiz um vídeo dele, tem palestra dele legendada em português, ele fala em russo, a tradutora traduz em inglês e a legenda é concomitante em português. É uma hora, mas ele proferiu esta palestra em Harvard. Então, assim, no final dos anos 70. Então, a gente não está falando de qualquer pessoa, até porque o Solzhenitsyn, diferente dos outros, ele não era escritor, ele era um soldado. Então, ele fez parte, sim, do Exército Vermelho e depois ele foi tido como um dissidente. E, na verdade, ele foi um dissidente, porque a partir do momento que ele começa a ver os fuzilamentos, as prisões infundadas, as injustiças, as atrocidades cometidas, não teve como ele se manter como capitão de uma coisa que nem ele estava mais acreditando. Super triste. Aqui tem um para e passo enorme. A Carambaia também trouxe esse volume pra gente. Esse o meu não é em capa dura, mas existe igual esse é da Aves Raras. E tem esse capa dura também, mas o meu é a versãozinha capa mole. Esta versão foi condensada em um único volume. Não foi o único escrito dele. Eu tenho aqui, já mostrei, mas esse aqui é ficcionado. E eu achei num sebo a 5 conto. Vou fazer a resenha e depois vou vender pelo mesmo preço, que esse livro é esgotadíssimo. Chama Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Então, se aqui ele está contando como foi, aqui ele pega um dia de um prisioneiro e relata pra gente como foi. Que não é diferente de um relato real. E não estou falando que ele inventou, ele só tentou, talvez, vamos através da ficção para ver se alcança mais pessoas, porque nem todo mundo gosta de não ficção. Não ficção, né,
Eu digo de estudar, porque enquanto você está lendo a ficção, você ainda está entretido, aspas, mesmo sabendo que foi real, mas você está entretido com o personagem, enfim. Quando aqui você está dando de cara com o diário de quem está vivendo, que está passando na rua tal, que está relatando tal coisa, aqui, arquipélago. Durante muito tempo eu senti falta das pessoas explicarem de certo modo a questão, né? Que é um arquipélago, o que é um arquipélago, por que arquipélago Gulag? Primeiro que Gulag eram esses campos de trabalho forçado. Você vai falar, não, então não é campo de concentração, é de trabalho forçado em que muita gente morria. Campo de concentração tipo dos nazistas de ter câmara de gás, não. Arquipélago é que tinham tantos que formavam como se fossem ilhas espalhadas pela Rússia inteira. Então, se você era um contra-revolucionário, você vai falar, o que é um contra-revolucionário? Não pensar como queriam que você pensasse. Então, se você fosse do Exército Branco, por exemplo, você fala, que Exército Branco? Eu vou dar uma introduçãozinha melhor aqui. Se você fosse um menchevique e não um bolchevique, você ia preso e fuzilado do mesmo jeito. E o curioso, se você lembra das aulas de histórias, é que os dois pregavam o comunismo. A diferença é que um queria de forma mais... Vamos primeiro implantar o socialismo e depois a gente ruma para o comunismo, e os mencheviques, que acabou que ficou a minoria, e os bolcheviques, não, vamos já direto implantar o comunismo, que foi mais que provável que deu errado, e aqui eu só estou trazendo a União Soviética, do arquipélago Gulag do Solzhenitsyn, Dias Malditos do Bune, nos campos de concentração soviético do Chernovin, são 3 livros que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, vão estar no meu top 10, não só pela história de vida deles, mas justamente por eles terem vivido esta parte da história que hoje em dia, pode pensar aí no nível que você quiser, a nível que você quiser, né, de país, mundo, as pessoas sequer conhecem, sequer têm interesse em conhecer e ficam tão fechadas nas suas próprias ideias, de ideias que já foram provadas que não deram certo, e se tivesse dado certo, estava todo mundo torcendo, né? Isso é meio que óbvio para mim. Enfim, tá já ficando longo esse áudio, esse vídeo não é ideia. Vou voltar aqui. Qual a diferença? Bom, então daí depois vocês vão ver um mais tranquilinho, que aqui ele aborda outra questão do Bune. Mas o próximo é esse. Um que eu peguei para ler, que enfim, estava aqui em casa já há algum tempo. Você vai falar, o comunista exposto se você gosta desse assunto, vai gostar desse livro. Eu ainda estou no começo digerindo bastante, como se fosse uma aula, mas você vai falar por que você prefere os outros 3 e não trouxe este. Porque aqui, já nos anos 1900 e lá vai, acho que 60, é um professor, é um nascido nos Estados Unidos, é alguém que está estudando a história, não só baseada nos relatos de quem viveu, não só baseada nos manifestos, na teoria comunista como um todo, mas e não desmerecendo esse livro também, que depois eu conto a história dele, mas essa resenha vai ficar a perder de vista para este ano, no sentido de que é mais fácil você estar no Ocidente analisando uma coisa que já deu errado. E aqui você está com 3 que viveram, e eu diria sobreviveram. Viveram, viram, vivenciaram e sobreviveram. E todos conseguiram deixar um registro para nós, relatar o que aconteceu. Não dá para tantos relatos similares, com diferença de alguns anos, terem sido não verdadeiros. E tem muita emoção, de certo modo, uma emoção à la Russo, em todos esses relatos. E fora isso, tem aqui do Arthur Koestler, que eu já mencionei, Escuridão ao Meio-Dia, que é mais ficcionado, mas é excelente também. Tem o Lasca dos Azubri, é que eu não quis mostrar tudo de novo, senão fica toda hora mostrando, eu não tenho nem link nem para você comprar, então eu não ganho nem nada com isso. Mas eu ganho e muito se você parar para pensar em talvez adquirir um desses, sem link, com link de algum outro canal, fica à vontade, eu não tenho,
mas no sentido de eu quero pensar, pera, eu penso assim, se estão falando o contrário, deixa eu ver o que estão falando para eu me defrontar minimamente com o que eu penso. E se eu não penso assim, deixa eu ver para ter não mais argumentos, mas para saber como foi a vida naquele período histórico. Porque, de novo, né, 100 anos já é aquela coisa, foi há 100 anos. E há 100 anos não foi há tanto tempo assim, não. Mas, para nós que não vivemos, que enfim, não, é aquela coisa do glamour, do que eles já falaram. Então, minhas recomendações são esses 3 livros. Era só para ser um vidinho curto de finzinho de sexta-feira, para já deixar o gostinho deste aqui, vai sair. Eu falo feliz, mas ele é muito triste, para dizer que um dia você verá este por aqui. Este já está. E esse aqui, não estou indo a passos de tartaruga, mas é que ele é de você pensar. E é o tipo de livro que eu também gosto, porque aqui é relato, tá ali, é o que a pessoa viu, acabou de acontecer, pôs no papel. E aqui alguém que estudou, se debruçou. Aí você fala, você tem um manifesto comunista? Tenho, nem sei onde que ele está agora também. Mas no sentido de que também vale hoje a gente ler, mas não como foi escrito lá em 1850, porque ele já foi implementado. Eu dou um super desconto para as pessoas que à época acreditaram, como eles não é que pagaram para ver, mas assim, bom, já que então é isso, vamos ver, né? Ninguém torce para dar errado. E ninguém torce para ter vivido o que viveu. E viveram. Então é isso, gente. Queria deixar essas 3 recomendações. Tem muito mais ainda a ser trazido. Não vou ficar me repetindo. Esse aqui eu preciso trazer mesmo, eu li, é que ele tá bem acabadinho. Limpei o melhor que deu, mas que é o tipo de livro que vai ficar pro meu outro vídeo. Livros que mereciam uma reedição. Esse, vou pegar meus bolcheviques, vou pegar a história da Rússia. Não a que tem aí que todo mundo tem, eu não. Mas uma mais antiguinha. Não vou falar, mas se você está aqui pela primeira vez no canal, acho justo. Tem, esperto, tem Enquanto Distopia, que falam a mesma coisa. E aí você verá este aqui também, esse final de semana, que são 2 leituras que eu quero fazer. E este aqui também foi um super achado, já vou mostrar, porque esse aqui eu pretendo também trazer o quanto antes. Jovens Heróis da União Soviética. A gente tem aqui, não li inteiro ainda, esse aqui eu tô indo mais por partes, porque já tá muito, e eu tô querendo muito conversar com as pessoas disso, é por isso que eu tô batendo nesta tecla. Nascido na Rússia, foi para os Estados Unidos, o avô foi da guarda de Stalin, e como que todas as atrocidades foram passadas de geração em geração, e o confronto, para quem é psicólogo vai gostar, ou para quem gosta de psicanálise, nessa questão de pensar o que aconteceu, ter que conversar, relembrar o passado, tocar em feridas. Tanto que aqui o autor, o Alex Halberstadt, ele deixa a dedicatória aos avós. Então é isso que vocês verão por aqui. Além do que eu já estou devendo, né? Do Ser Venezuela, a história do olho que está aqui. Para eu encerrar de novo meu pensamento, porque tem um outro que eu quero trazer também, que eu já terminei essa leitura, já estou preparando a resenha, deixa eu tapar aqui. Muito interessante, é um livro de ficção que fala do projeto Lebensborn. É muito interessante esse livro, já era para ter trazido, é que você esquece rápido, então eu peguei... Você lê, se eu não fizer a resenha, você esquece rápido, mas aqui também foram das atrocidades nazistas. Só que tem muita coisa em comum entre nazismo e comunismo. Há-se algumas distinções, e Boone talvez é o que deixa mais claro sem mencionar, na questão de nós aqui da Rússia não queremos alemães invadindo, o que a gente faz, e talvez daí tenha ficado essa questão de eles de um lado, a gente de outro lado, mas ambos não gostavam dos judeus, ambos eram extremamente antissemitas, uma tristeza, ambos tiveram campos de concentração. A gente pega, eu mencionei no início a Anne Frank com o diário dela, mas o Viktor Frankl, um psicólogo também, né, pai do existencialismo, pai da logoterapia, ele também é médico que foi, por ser judeu, foi levado a Auschwitz, e quando saiu escreveu Em Busca de Sentido.
são 2 livros que todo mundo fala. Ele conta, ele narra a história, uma história muito triste, deu sentido a ele escrever e cunhar uma teoria psicológica que, se não tivesse acontecido o que aconteceu, não teria nascido, mas que precisava ter acontecido. Mas daí não existiria ele. Eu não estou pegando esse ponto. Eu estou pegando a questão do... Se ele não tivesse sobrevivido, e por pouco ele não sobreviveu, não tem essa resenha aqui, preciso achar esse meu livro e fazer a resenha, e aí eu conto melhor. Mas assim, se a gente tem mais vivo lembranças que tão repulsivas quanto o comunismo, se a gente tem mais vivas lembranças em relação a diários mais famosos, a pessoas que sobreviveram ao Holocausto, até arrepio ao projeto Lebensborn. Se você não sabe o que é, fique tranquilo que eu irei dar uma explicada de bem gostoso para entrar no livro, que é bem interessante, a questão da eugenia, bem em linhas gerais. Como não rechaçar e repudiar tanto quanto esta parte nazista, esta parte fascista, e aí eu vou trazer a Itália, Mussolini, que enfim, Hitler e o Mussolini eram sim muito amigos. Enfim, como não conseguir traçar, não um paralelo, mas ver que é tudo a mesma coisa. Quem começou, quem está fazendo esta distinção e colocando as pessoas nos dias de hoje, nós enquanto seres humanos, uns contra os outros, como se esta fosse a solução. Já disse, repito, eu não quero ninguém, não vislumbro isso, porque enquanto ser humano é impossível todo mundo dar a mão e cantar a ciranda cirandinha. Não é isso que vai acontecer. E justamente por não ser isso que acontece, por termos desejos diferentes, aspirações diferentes, vontades diferentes, que o comunismo é extremamente inviável. Inviável psicanaliticamente falando, enquanto ser humano, então não dá para nos igualarmos. Inviável porque minimamente, eu só estou pegando 3 livros graúdos, 3 calhamaços, mas que depois de uma leitura dessa você sai transformado. Agora, se você não tem interesse, se você não quer saber, se você fecha seus olhos e... porque Marx disse, aí fica realmente muito difícil a gente promover algum tipo de mudança. Eu não vou forçar, abrir a cabeça de ninguém, socar ninguém, pelo contrário, se eu estou rechaçando tudo isso, porque eu acredito, não. O que eu acredito é que a leitura, a reflexão, e que a gente pode sim mudar de ideia, e que a gente possa sim, principalmente, ter coerência no nosso pensamento. Se a gente repudia uma coisa, a outra coisa está fazendo a mesma coisa, quer dizer, se não é o time que eu torço, então não pode, mas se é o time que eu torço, pode. Que lógica é essa, né? É um canal para adultos, acho que não tem mais ninguém aqui na quinta série me assistindo. Então, são esses os livros. Era para ter sido um vídeo de 20 minutos, mas falei meia hora. Até a próxima resenha, Dias Malditos, do Buni aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like pelo Arthur, por mim. Se você puder deixar um comentário, uma carinha, qualquer coisa, uma exclamação, ajuda ao YouTube divulgar, já que meus vídeos estão tendo baixo alcance pela temática que eu estou trazendo. Então, se você gosta desse tipo de temática, me ajuda no engajamento, tá bem? É isso, gente. Boa sexta-feira.